Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 20, verso 16 até o 21. Nós retomamos a Masterclass de Paulo, o seu seminário, o seu curso sobre liderança. Servir a Deus. A segunda parte deste tema na Masterclass de Paulo. Atos 20, 16 a 21, eu leio na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com fé. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem que, desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. E jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. Esta foi a mensagem. Esta é a mensagem apostólica. Esta é a mensagem da igreja. E se não é isto que se ouve do púlpito, é provável que você não esteja em uma igreja. Eis a mensagem dos apóstolos, e que também foi a de Jesus Cristo. É só você abrir o Evangelho de Marcos e comparar, já desde o início de Marcos, com esta declaração de Paulo, para você identificar qual foi o teor da mensagem de Cristo e de seus apóstolos, e portanto qual deve ser o teor da mensagem da igreja de Cristo, da segunda igreja batista em Goiânia, que este ano completa 80 anos. Eis a mensagem: é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Deixe-me recapitular com você. Atos 20 é um baú de tesouros. Aqui em Atos 20 está uma das joias mais valiosas da igreja cristã, que é o que estamos chamando de Masterclass de Paulo sobre liderança. Uma joia sobre o que significa ser líder na igreja, no lar, onde Deus planta você. Nós temos neste texto a mensagem comovente de Paulo para os presbíteros da igreja de Éfeso. Portanto, ensinando para nós que presbíteros não é coisa de presbiteriano, é coisa de Bíblia. Pastores são presbíteros, presbíteros são pastores, e o pastor é até bispo. São os títulos utilizados pela própria Escritura. A fala de Paulo, além de ser uma despedida comovente, também se encaixa como uma despedida geral de Paulo a todas as igrejas que Paulo tinha plantado nas suas 3 viagens missionárias. Se você ler com atenção o livro de Atos, a partir do capítulo 20, você vai encontrar Paulo de passagem por Tiro, da Síria, pela Ptolomaida, Cesareia e outros lugarejos. Você lê isso em Atos 21, de 1 a 16. Isso antes de Paulo chegar a Jerusalém. Você se recorda de que ele está com o dinheiro das ofertas que as igrejas dos gentios arrecadaram para socorrer os cristãos de Jerusalém e da Judéia que estavam passando carestia. Atos 21, de 17 em diante, diz isso.
Portanto, preste atenção. O último contato direto de Paulo com as igrejas que ele plantou, que ele solidificou, que ele cuidou, o último contato de Paulo, antes de Paulo ser preso em Roma, será aqui, em Atos 20, do verso 17 até Atos 21, verso 16. Porque a partir de Atos 21, 17, Paulo vai trilhar o que a gente pode chamar de sua primeira via crucis. Paulo vai trilhar o caminho para sua primeira prisão em Roma. Depois dessa despedida de Paulo aos presbíteros, de Paulo às últimas igrejas com as quais ele tem contato, Atos 21, 17 em diante, vai se ocupar de contar para nós como foi a trajetória de Paulo até ele ser preso em Roma. E você tem que se lembrar de que Paulo não será morto na prisão de Roma, descrita em Atos 28. Ele será solto, e depois que ele for solto, ele vai escrever 2 Timóteo, ele vai escrever 1 Timóteo ou Tito, e assim por diante. Então, ele vai ser preso de novo, depois de Atos 28, e 2 Timóteo é a carta que ele escreve da segunda prisão. Fato é que neste ponto da narrativa, Paulo sabia que o fim dele se aproximava. E portanto, muito provavelmente, nunca mais Paulo veria o rosto daqueles presbíteros que ele tanto amava, de quem a igreja em Éfeso tanto precisava, de quem as igrejas da Ásia Menor tanto careciam, essa liderança sólida. Imagine estes homens preparados pelo próprio Paulo. Estes presbíteros, estes pastores. Então Paulo chama os presbíteros a Mileto para não correr o risco de demorar em Éfeso. Ele tinha pressa de chegar com o dinheiro em Jerusalém. E ele começa a se despedir, mas veja, como já temos dito, na despedida, o que Paulo faz na realidade é dar uma verdadeira aula sobre liderança. Paulo era intencional em tudo o que fazia. Deixe-me recapitular os tópicos da Masterclass de Paulo. Observe, olhe para a sua Bíblia. De preferência, o que eu quero encorajar você a fazer este ano é você vir com a Bíblia de papel. Faça isso. Eu uso o iPad aqui, mas eu leio minha Bíblia de papel, eu circulo minha Bíblia de papel. O que eu apresento para você, eu já rabisquei na minha Bíblia, eu já enxerguei. Portanto, tente trazer, compre uma Bíblia de papel bonitinha, e abra, e tente sublinhar. É bonito o barulho do papel, faz aí, mexe aí. Olha que delícia. Faz isso. Atos 20, de 17 a 21. Paulo está recapitulando a filosofia de ministério dele. Você pode circular e dizer, Paulo recapitulando filosofia do ministério, Atos 20, 17 a 21. Ele narra o passado dele, como ele viveu entre os efésios, e assim ele recapitula sua filosofia de ministério. Do verso 22 ao 24, Paulo vai falar do seu plano futuro. E aí ele descreve, ele reafirma o compromisso dele em fazer a vontade de Deus, seguindo a direção do Espírito, rumo a Jerusalém. Atos 20, de 22 a 24. De 17 a 21, ele recapitulou a filosofia do ministério. De 22 a 24, ele reafirmou o compromisso de fazer a vontade de Deus sob a direção do Espírito. Do verso 25 ao 27, Paulo recorda a abrangência, a fidelidade bíblica do ensino dele como base para a paz de espírito quanto ao destino espiritual dos ouvintes. Ou seja, Paulo sabia que tinha sido abrangente o bastante, fiel o bastante, biblicamente falando, para ensinar, e portanto seus ouvintes, o sangue deles jamais cairia nas mãos de Paulo, porque Paulo
falou o que tinha que ser dito, ensinou o que eles precisavam aprender, e não o que eles sentiam ou achavam que precisavam. Então Paulo recordou a abrangência, a fidelidade bíblica, verso 25 a 27. Do 28 ao 31, Paulo aconselha os presbíteros a se apoiarem, a se ajudarem mutuamente. E como pastores que eram, eles tinham que proteger a igreja. Esse é um dos aspectos mais difíceis do ministério pastoral. Porque o pastor tem, o presbítero tem como sua incumbência bíblica proteger a igreja. E às vezes, na ação de proteger a igreja, ele pode exagerar na dose. Ele pode bater mais forte do que deveria, mas ele pode ainda, acertando, ser mal compreendido pelas ovelhas. Poxa, o pastor não devia fazer isso. Poxa, o pastor não devia dizer isso. A tarefa mais difícil do ministério pastoral, uma das, é a proteção da igreja. À luz do surgimento futuro de falsos mestres que ouçam, poderão sair do seio da própria igreja. Se você fizer uma varredura em Goiânia para descobrir as igrejas tão desviadas do evangelho, você vai ficar surpreso em descobrir que a maioria dos líderes um dia foram presbiterianos históricos, batistas históricos, e hoje, seguindo uma suposta visão de Deus, perverteram o evangelho, saíram do nosso meio, como Paulo descreve, do verso 28 ao 31, por isso os presbíteros precisam se proteger, se apoiar, se ajudar. E do verso 32 ao 35, Paulo encomenda os presbíteros à graça de Deus. Eles precisam da graça de Deus para fazer o que tem que fazer. E então Paulo se despede do 36 ao 38. Este é o resumo do capítulo 20. Para mim, um dos capítulos, se não o capítulo mais lindo do livro de Atos. Por isso que eu estou praticamente, você vai perceber, roendo palavra por palavra neste capítulo. Trata-se de uma aula sobre servir a Deus, versos 17 a 21. Servir a Deus, 17 a 21. O que é viver para Deus, verso 22 a 24. Você quer aprender a servir a Deus? Verso 17 a 21. Você quer saber viver para Deus? De 22 a 24. Você quer saber o que é ser fiel a Deus? De 25 a 27. Você quer estar em guarda para Deus? 28 a 31. Você quer ser sustentado por Deus? 32 a 35. Você quer saber se relacionar com o povo de Deus? 36 a 38. É isto que nós temos aqui em Atos 20. Na mensagem que eu preguei no dia 26 de novembro, que foi a última vez que estivemos em Atos, nós demos início à primeira dessas masterclasses, ou módulos, ou tópicos da masterclass de Paulo. Nós começamos a falar sobre servir a Deus, e o serviço a Deus está encapsulado num versículo aqui, o verso 19. Então o que fizemos na última mensagem e faremos hoje será roer palavra por palavra do verso 19, porque o verso 19 contém o coração, é o início do que significa servir a Deus. Paulo, ele olha para o passado, ele olha para o tempo em que ele serviu como missionário, pastor, mestre. Esse é um ponto fundamental. É impressionante a dificuldade que os missionários de hoje têm de subir a um púlpito e expor a Bíblia. É impressionante. É trágico, eu diria. Por isso que você precisa adquirir o livro da Pronobis, que está aqui a preço praticamente de custo, sobre a história de um dos primeiros missionários batistas brasileiros, Zacarias Taylor.
para você entender qual era a fibra de um missionário pioneiro. O arcabouço teológico que aquele homem tinha. Capaz, para você ter uma ideia, Zacarias Taylor lançou o primeiro livro de gramática grega no Brasil. Você sabia disso? Pois então, hoje os missionários sobem ao púlpito, só sabem contar historinha. E ficar apelando ao seu coração para você pôr a mão no bolso e mandar dinheiro. Você olha para o ministério missionário de Paulo e o que você vê é um pastor, um mestre, um teólogo, apto para ensinar, capaz de desembrulhar, de fazer o unboxing da Bíblia de ponta a ponta, um homem cheio de conhecimento e de fé. Leia a biografia de Zacarias Taylor, você vai ficar surpreso em saber que ele era um batista reformado. É impressionante a ignorância dos batistas brasileiros. Você não pode ser ignorante a esse ponto. Você precisa conhecer a história. Leia, nós temos o livro. Faça disso. Eu estou lendo agora, estou na metade da biografia de Dietrich Bonhoeffer. Todo ano eu leio pelo menos uma biografia. Leia você a de Zacarias Taylor desse ano. E conheça a sua herança batista no Brasil. Pois bem, Paulo, ele serviu, ele olha para o passado dele, verso 19. Ele serviu como missionário, pastor, mestre. Por que eu estou juntando os três? Porque foi isso o que ele fez. Ele plantou uma igreja, missionário, enviado pela igreja de Antioquia. O missionário não é um homem, uma mulher isolado. Aliás, na história, sempre eram enviados em equipe, em time. O próprio Paulo, ele nunca andou sozinho. É impressionante, a nossa junta missionária envia um. Não está correto. Sempre foi time. Jesus mesmo enviou de quantos? De 2 em 2. Mas isso é outra história. Para dizer o quanto a gente erra quando a gente foge do que é bíblico. Paulo chega, ele planta a igreja, enviado pela igreja de Antioquia, ele faz o papel de missionário. Ele pastoreia a igreja, ele treina presbíteros, ele treina líderes, ele pastoreia o rebanho, como a gente vai ver. E ele faz isso como um mestre. Olha o que diz o texto sobre servir a Deus. Verso 19. Ele está falando aos presbíteros. Ele diz: eu fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Ele está te ensinando o que é servir. Ele está te ensinando o que significa servir. Ele apela à memória de seus presbíteros. Verso 18. Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, o que eu fiz foi... E aí ele explica. Eu servi ao Senhor. Eu fiz o trabalho do Senhor. E assim procedi com humildade, com muitas lágrimas. E eu suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Nós vamos parar aqui neste texto, porque é este texto que eu quero roer com você. A gente vai voltar à sequência do texto, Deus permitindo, domingo que vem de manhã. Mas preste atenção na primeira parte do versículo 19. Fiz o trabalho do Senhor. Na Nova Almeida atualizada, a Ara diz assim: servindo ao Senhor. Vocês sabem que desde que eu cheguei aí como missionário, plantador de igreja, pastor, teólogo, o que eu fiz foi servir a Deus. E a primeira coisa que Paulo quis destacar sobre servir a Deus, sobre trabalhar para Deus, é a atitude do coração. Escute, você que lidera qualquer departamento na CIB, preste atenção. Mais do que a sua eficiência, a primeira coisa que Deus quer é o seu coração.
E o que tem que estar no seu coração de serva, de servo, em primeiro lugar, é humildade. Paulo era humilde, submetia-se à igreja. É impressionante como líderes, na medida em que eles se despontam, eles se acham superiores à igreja. Isso é caótico, isso é demoníaco. Paulo serviu humildemente. A primeira coisa que você tem que cultivar, já falei disso na mensagem anterior, eu não vou repetir, eu estou repisando, porque é absolutamente essencial. Vocês sabem que desde que eu pisei meus pés na província da Ásia, o que eu fiz foi servir. E servir assim, humildemente. Segundo, com muitas lágrimas. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se servir a Deus não faz você, de algum modo, sofrer pela forma como a vida das pessoas ainda não está sendo moldada à imagem de Cristo, você não está servindo corretamente. Quem serve a Deus sofre, chora pela condição daqueles que estão sendo servidos e que ainda não conseguiram deixar Cristo ir formando a imagem dele neles. Fuja de líderes insensíveis, que não choram, que não expressam sentimento. É óbvio que Paulo deve ter chorado, como eu procurei demonstrar na última mensagem, por causa das perseguições, mas é óbvio também que ele chorou por causa das condições espirituais das pessoas. Tanto que ele escreve aos Gálatas: olha, eu sofro como que dores de parto, porque eu não vejo Cristo sendo formado em vocês, ou até ver Cristo sendo formado em vocês. Dores de parto faz chorar. Pergunte a quem já deu à luz no parto natural. É impressionante. Deus, antes da sua competência como líder, como pai de família, capaz, eficaz, como líder na igreja, seja ali na introdução como um diácono, seja na mídia, seja no louvor, em qualquer área onde Deus te põe para servir, a primeira coisa que Deus quer não é a sua eficiência. Ele quer seu coração humilde e sensível, que chora, que se expressa. Habilidades, sabia que habilidades não me impressionam? Não me impressionam. O que me impressiona é o coração das pessoas. E vocês me conhecem, eu sou muito brincalhão. A filha do Daniel e da Camila falou assim: o pastor é tão diferente quando ele está no púlpito. Mas não se iluda. Eu brinco muitas vezes para deixar você solto. Eu estou te conhecendo para poder te ajudar. Não é para acumular provas contra você. Isso não é cristão. Falta de humildade, gente que serve sem lágrimas, não me impressionam. Deslealdade arrebenta o coração de Deus. Paulo serviu humildemente, com muitas lágrimas, mas tem mais. Olha o verso 19. Fiz o trabalho do Senhor humildemente. Segundo, com muitas lágrimas. Terceiro, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Servir significa suportar provações. Você já se percebeu na posição de liderança? Deus te coloca e de repente as coisas chovem sobre você a ponto de te esmagarem. Bem-vindo à liderança. Por isso você é o líder. Para suportar essas provações, suportá-las sem fugir da realidade, porque esse é um outro problema de quem é líder.
Ele foge da realidade, ele vai para o álcool, ele vai para a droga, ele vai para a comida, ele vai para o consumismo, ele vai para o workaholic, ele trabalha, ele busca sair da dimensão da realidade, porque é muito dura a realidade da provação, é dura. Mas é para isso que você é chamado, para ser líder humilde, sensível, que suporta provações. É isso que Deus quer primeiramente de você. Homem, mulher humilde, sensível, que chora e suporta a pancada, engrossa o couro e amolece o coração. É isso que Deus quer de você. Pense um pouquinho, por que Paulo fez os presbíteros se recordarem das provações pelas quais ele passou? Por que Paulo fez isso? Paulo não era de lamentação, Paulo não era de ficar lambendo feridas. Crente não pode viver de lamber feridas. Paulo não está repetindo isso aqui para lamber ferida. Vocês viram o tanto que eu sofri? Meu Deus do céu, aquele povo, você já pensou? Aquele grupinho contra nós? Foge de gente assim. Exortem amor, diga irmão, irmã, para com isso. Sim, foi feita uma ferida em você, mas será que você nunca fez em alguém? Paulo está repetindo suas provações, não é porque ele quer ser paparicado, é mesmo, Paulo, você é uma bênção, nós vamos sentir sua falta. Não, por que Paulo faz isso? Paulo é didático. Paulo está dizendo isso porque ele sabia que os presbíteros também teriam que passar pelos mesmos tipos de provações que ele passou. E Paulo então quer usar a palavra de Deus e o exemplo da vida dele para ensinar o que é servir. Paulo está ensinando com verdade e com vida. É impressionante como as pessoas não entendem que um líder, ele é formado não apenas porque ele tem a verdade, mas é porque também ele vive isso. E precisa-se de tempo para um líder viver. Por isso que às vezes eu tenho medo de mídias sociais, de meninos e meninas que já se projetam como influencers, não viveram ainda. Paulo usa a vida dele. 1 Coríntios 15, 32, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 32, ele está escrevendo aos Coríntios, depois do tempo em que ele esteve em Éfeso, depois de ter saído de lá, depois desse episódio aqui com os presbíteros, ele escreve em 1 Coríntios 15, 32, leia, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Se eu não vivo da esperança de que eu vou ressuscitar dos mortos, do que me adiantou ter lutado com aqueles animais, ou seja, aquela gente de Éfeso. Meu Deus. Ele está chamando os opositores dele de feras, de animais irracionais, prontos para rasgá-lo com os próprios dentes. Você já se sentiu assim? Rasgado pela língua dos outros? Pergunte a Paulo. E ele sabia que os presbíteros de Éfeso iam passar pela mesma coisa. Tanto sabia, que olha o que ele escreve em Atos 20, 29. Volte para o texto, preste atenção. Paulo vai dizer agora, tendo dito no verso 19, vocês sabem que eu suportei as provações decorrente das intrigas dos judeus. Eu estou te contando isso para você saber que vocês passarão pela mesma coisa. E vocês têm que entender, vocês jamais poderão deixar de ser humildes, sensíveis e fortes. Olha o que ele diz no verso 29. Eu sei que depois da minha partida, surgirão em seu meio falsos mestres. De onde vêm os falsos mestres? De Brasília? Do Senado Federal? Do STF? De onde vêm os falsos mestres, igreja? Dos membros da igreja. Deus nos livre disto aqui na CIB. Falsos mestres surgem no seio da igreja.
E Paulo descreve essas pessoas como lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo, diz o verso 30, entre vocês se levantarão homens que farão o quê? Como é que esses lobos ferozes agem? Ele diz, eles vão distorcer a verdade. É assim que você começa a identificar um falso mestre. Ele não chega dizendo que é falso mestre. Ele não chega vestido de diabo com garfo de 3 dentes. Ele chega ensinando, pregando, aconselhando, discipulando, fofocando, distorcendo a verdade. Opa! O que você está dizendo não é a verdade bíblica. Você está fazendo isso por ignorância ou por malícia? Deixa eu te ajudar a entender isso. Esse é seu papel, quando você identifica a distorção da verdade. Porque a motivação dessa gente é ser influencer. Paulo está dizendo isso, não é nada novo influencer. Olha só, eles distorcem a verdade a fim de conquistar seguidores. É absurdo o que a gente vê acontecer nas mídias sociais. A fim de ganhar seguidores, distorcem a verdade, omitem a verdade, adocicam a mensagem. Vai surgir do meio de vocês, e aí Paulo diz no verso 31, portanto vigiem, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, lembrem-se de como eu suportei as provações por não distorcer a verdade. Lembrem-se o quanto eu sofri as provações por não preocupar em ter seguidores, mas discípulos. Lembrem-se de mim. Lembrem-se de que durante os 3 anos que eu estive com vocês, dia e noite eu não deixei de aconselhar, de novo, com lágrimas cada um de vocês. Atos 20, 31. Esse é o coração do servo. Entendeu, meu povo? A primeira coisa que Deus quer de você, o que é? É seu dinheiro? Não. Sua habilidade? Não. O que Deus quer primeiro? Seu coração. Humilde, sensível, que quando vê o irmão tropeçar e cair, em vez de criticar, chore diante de Deus primeiro. Suporte a provação, seja forte, seja corajoso. Paulo disse que teve de lutar contra feras em Éfeso. Paulo disse que os presbíteros teriam de lutar contra lobos ferozes que surgiriam no meio deles. E a verdade era para Paulo, a verdade era para os apóstolos, a verdade foi assim para Jesus e para os primeiros apóstolos. Olha o que Jesus diz em Mateus 10, 16. Leia. Olha o que Jesus diz. Ouçam, vocês, os quais eu envio. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Paulo sabia o que Jesus tinha ensinado. E sabe o que Paulo faz na complementação da revelação bíblica? Ele fala que esse meio de lobos surge do nosso meio. Percebeu? A gente acha que os lobos só estão lá fora. Não é não, gente. Estão lá fora, tem um monte lá fora. E quando a gente sai daqui para lá, a gente sabe que a gente está num mundo cheio de lobos. Num Walking Dead. Mas o terrível é imaginar, e a Bíblia está dizendo isso, eu espero que você tenha visto, não sou eu que estou dizendo, porque se sou eu que estou dizendo, não vale de nada. Mas se você enxergou o que Paulo fez, ele pegou o ensino de Jesus, ovelhas no meio de lobos, e disse, sabe onde esse povo surge? Do nosso meio. Portanto, presbíteros, líderes, cuidado, vigiem. Jesus complementa, sejam espertos como a serpente, simples como as pombas. O que isso significa para nós hoje? Povo de Deus, existem pessoas que quando ouvem as afirmações absolutas da palavra de Deus, reagem como animais, ainda que se dizendo crentes.
O que é agir como um animal, ainda que sendo crente? Eu tenho um Lhasa Apso, eu amo o meu cachorro, mas ele é um animal. Você sabia que tem hora que você vai passar a mão nele, ele no instinto te morde? Me morde. Morde no meu pé. Às vezes eu levanto e não vejo que ele está no chão. E é curioso, porque eu não tenho vontade de esmagar a cabeça dele. Amo o meu cachorro. Quando ele morrer, eu vou ter outro. Lhasa Apso. Vai chamar Spurgeon. O crente, ele ouve a verdade bíblica. E aí, como um animal, ele rosna. Não concordo. Não é coisa de batista. Espera um pouco. Você está refletindo? Você está lendo? Calma. Não haja como um animal feroz, porque é assim que se começa a desviar da verdade. Não seja uma besta fera. Porque a verdade bíblica, num primeiro momento, o próprio profeta diz, amarga, é difícil de engolir, está longe de ser escol que desce redondo. É terrivelmente difícil a verdade de Deus, humilhante. É por isso que, para ganhar seguidores, igrejas inteiras constroem ministérios distorcidos em cima de mentiras. Porque é difícil dizer a verdade. As pessoas instintivamente agem como feras. Não acredito nisso. É a opinião dele. Não é coisa de batista. Não foi assim que eu aprendi. Calma, gente. Olha para as escrituras. Leia de fato a história. Paulo está dizendo que as pessoas vão ficando iradas, vão se tornando violentas, irracionais, e assim vão se desviando da verdade. Geralmente acontece assim também. Você acredita na verdade, e aí um parente seu, digamos, talvez um filho seu, Deus nos livre disso, eu tenho 2, começa a se desviar da verdade, começa a seguir um caminho pecaminoso. E você não consegue conciliar a verdade com o amor que você tem por ele ou por ela, e aí fica mais fácil você teologicamente se desviando junto. Preste atenção nisso, papai, mamãe, vovô, vovó. Continue amando, ame incondicionalmente, mas sem abrir mão da verdade. É assim que você vai se desviando da verdade. Paulo está dizendo, não seja como um lobo irracional, que de repente começa a se juntar em matilhas dentro das igrejas, e é assim que surgem os pensamentos liberais, distorcidos. Sabe o que é mais trágico? Paulo diz no Atos 20, 29, esses lobos surgem inclusive dentre a gente, no nosso meio. Em outras palavras, alguns presbíteros ou líderes da igreja de Éfeso poderiam se tornar eles próprios inimigos da verdade, da justiça, perseguindo os irmãos piedosos. Eles partiriam para o ataque, espalhariam calúnias, coisas perversas sobre a mensagem e a vida dos presbíteros, outros que procuram andar na verdade. Difamariam a igreja e construiriam para si, segundo eles, uma nova visão de Deus. Paulo diz, se você se mantiver humilde, sensível e forte, suportando as provações, é isso que Deus quer de você. Ainda que você não tenha seguidores. É triste saber que os falsos mestres surgem do nosso meio. Abra em 1 de João 2. Você quer saber de onde vai nascer o anticristo? Para de olhar para a ONU. A ONU é um detalhe. É um instrumento, se é que é.
Para de olhar para Brasília, Washington, para. Você quer saber de onde vai vir o anticristo? Presta atenção na palavra de Deus. Você acredita na palavra de Deus? Diz amém. Olha de onde vai nascer o anticristo. 1 de João 2,18. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Eu estou lendo a biografia de Dietrich Bonhoeffer. Hitler se atrelou à igreja do Estado alemão. Você sabe onde Hitler consagra e nomeia o bispo do Reich, do reino? Você sabe onde ele fez? Eu não sabia. Estou lendo lá a biografia, tentando pegar no sono, leio esse negócio, eu tive que ir lá no Rivotril tomar outro, porque eu fiquei maluco. Sabe o que ele fez? Ele se aliou com a igreja, ele formou o próprio bispo dele, pegou o bispo, e não é que ele trouxe um bispo de fora, não. Sabe o que o Hitler fez? Pegou um bispo liberal dentro da igreja da Alemanha, um bispo. Ele não pegou um soldado do exército e fez ele virar bispo, pegou um pastor. Müller, sobrenome dele. Sabe qual foi o fim de Müller? Se suicida, porque quando Hitler não precisou mais da igreja para se estabelecer, ele pisou na igreja. Mas sabe onde ele consagrou o cara como bispo do Reich? Já ouviu falar de uma cidade chamada Wittenberg? De onde nasceu Lutero? Ele foi na igreja de Martinho Lutero, em Wittenberg, em cima do túmulo de Lutero, e fez a cerimônia. E Müller, quando assume, ele diz: Lutero neste momento deve estar se revirando no túmulo, e zomba. De onde nasceu o anticristo alemão? Um bispo liberal ouviu o chamado do Hitler e o seguiu. Por que Bonhoeffer, que também era da igreja, não seguiu Hitler? Porque Bonhoeffer se manteve na verdade. Hitlers só tem espaço na igreja porque Müllers são liberais. Se as igrejas tivessem apenas Bonhoeffers conservadores, Hitler não conseguiria cooptar a igreja. Pega a visão, crente. Olha por que você tem que conhecer a história. Mas leia o texto. Filhinhos, chegou a hora, vocês ouviram que o anticristo está por vir e muitos anticristos já apareceram. Müller, por exemplo. Por isso sabemos que chegou a hora final. Como é que a gente sabe que chegou a hora final? Falsos líderes. Eles saíram do Reich. Eles saíram do exército de Hitler? Não. De onde eles saíram? Da ONU? Não. De onde eles saíram? Do nosso meio. Dos seminários que vão se tornando liberais, das igrejas que vão se deixando ser cooptadas. É do nosso meio, meu povo. Mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. João não está falando de quem muda de uma igreja bíblica para outra igreja bíblica. Não é disso que João está tratando. João está tratando de quem apostata da fé. E apostatar da fé nem sempre é dizer eu não tenho mais fé em Jesus. Apostatar da fé, na maioria das vezes, é ensinar um falso Jesus. Agora tente combater essa gente. Tente combater, mesmo que com graça e verdade. E a gente vai aprender ainda nesta masterclass de Paulo sobre como a gente combate falsos mestres. A gente vai aprender com ele, não hoje, mas nas próximas aulas dele. Mas tente combater essa gente como deve ser. Você vai ser mordido por esses lobos, será ferido por essas feras, será chamado de radical, de fundamentalista. Você vai ser cancelado. Mas olha quem é essa gente de verdade. Abra na carta de Judas, vai lá para o Apocalipse e volta para o livro anterior a Apocalipse. Judas. Olha como é que é essa gente no nosso meio.
Verso 12, Judas 12. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam da ceia do Senhor, porque a descrição aqui eram das refeições, inclusive refeições de comunhão nos lares, refeições de amor nos lares, mas obviamente inclui também a ceia do Senhor, como celebraremos em instantes aqui na igreja. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam da igreja, do coração da igreja, da ceia, da comunhão com os irmãos, eles são, primeiro, destrutivos, segundo, egoístas, vazios, improdutivos, imorais, errantes. Olha o que Judas diz. Eles são como perigosos recifes que podem fazê-lo naufragar. O Titanic bate na ponta de um iceberg e afunda e mata centenas de pessoas. São os falsos mestres, são como recifes escondidos, esperando que o casco do seu coração seja ferido para você naufragar. Sim, eles são egoístas, eles são como pastores que só se preocupam consigo mesmos. Eles são vazios, eles são como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. São improdutivos, são como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Verso 13, são imorais, são como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos. Você já passeou na praia no dia cedinho, depois do mar ter cuspido lixo a noite inteira? Você anda na praia e vê lixo, e vê peixe morto, conchas fedorentas. É essa gente. São imorais, são vergonhosos, eles são errantes, não têm raiz, não têm rumo. E não vão perdurar por muito tempo, porque eles são como estrelas sem rumo, condenadas para sempre às mais profundas trevas da escuridão. Agora, tenta corrigir essa gente. É difícil, você vai ser mordido. E é por isso que servir ao Senhor significa provações, viver sob pressão. Mas ouçam as palavras de Jesus no Evangelho de João, João 12, 25. Você, para servir a Deus, entrega a Ele o coração, humilde, sensível, que chora, forte, que suporta as provações por viver a verdade, amar a verdade, ensinar a verdade e corrigir com a verdade. Mas você só vai conseguir fazer isso se você abraçar com fé as palavras de Jesus. Olha o que diz João 12, 25. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Se você amar o seu conforto a ponto de nunca lutar para ser humilde, para chorar, para enfrentar provações, se você tentar guardar a sua vida longe desses problemas, não quero mais me meter nisso, Jesus diz, você vai perder a vida de fato. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Em outras palavras, viver o projeto apontado por Paulo, citando seu próprio exemplo em Atos 19, significa odiar a própria vida nesse mundo. Esse mundo é cheio de orgulho. O crente é como o seu Senhor, manso e humilde de coração. Considera os outros superiores a si mesmos. Viver assim é perder a vida nesse mundo. Se você ama a sua vida, você não conseguirá ser crente, ainda que confesse Jesus. Mas olha a promessa, verso 26.
Então você está sendo orientado por Jesus a não amar a vida deste mundo. E no verso 26, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Abrace isso com fé. E seja homem e mulher que serve a Deus. O Pai honra quem o serve. Concluindo, servir ao Senhor, fazer o trabalho do Senhor, Atos 20, 19, significa entregar seu coração com humildade, lágrimas, suportando provações. Esse é o nosso chamado. E ser humilde, gente, é estar totalmente rendido ao Senhor, é ser submisso a Ele. É deixar que Deus controle absolutamente tudo na sua vida. Estar disposto a se colocar nas mãos dEle como Ele sendo o oleiro e você o barro. Ser humilde significa se sentir devedor dos outros e jamais credor. Ser humilde é não ficar pensando no que as pessoas lhe devem, mas lembrando-se de como a graça de Deus faz de você um devedor de todo mundo. Humildade significa não se ver importante aos olhos de quem quer que seja, mas se considerar inferior aos outros. Os outros superiores a si mesmo. Isso é absolutamente contra, inclusive, muitos evangelhos que são pregados. Servir com lágrimas significa, se você está derramando lágrimas, enquanto você serve, console-se, porque você está em boa companhia. Paulo chorou, Jesus chorou. Mas se você não está chorando, tem algo errado no seu coração. Se não quebra o seu coração, o estado espiritual das pessoas a quem você serve, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu irmão, se não quebra seu coração, o estado espiritual deles, se isso não te faz chorar de algum modo, tem algo errado com você e comigo. Porque a nossa tendência natural, em vez de chorar por eles, é nos amargurar, é nos trancar, é nos fechar. Isso não é cristão. A nossa oração tem que ser: Senhor, quebra-me. Antes de você querer enfiar a verdade goela abaixo em alguém, deixa a pessoa perceber que você chora por ela. Não chegue com a sola do sapato, chegue com o lenço molhado primeiro, chorando. Essa é a minha grande crítica aos meus colegas reformados no Brasil, aos conservadores no Brasil. Todo mundo chega de sola. Chega de postagens ácidas, chega de sola. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele batia nos fariseus. Ele é Jesus. Tenta ser como ele nesse sentido e você vai pisar em quem você não deveria pisar. Você tem que ler 1 Pedro 2. Ele não revidava, ele não pedia direito de resposta. Ele não fazia contrapostagem. Está lá em 1 Pedro 2. Lágrimas, chore pelo estado do mundo, chore pelo estado dos irmãos, chore pelo estado da igreja, ame, sirva, isso é servir. E servir ao Senhor em provações significa, se você está sendo provado, exatamente por estar se colocando para servir, se você está sendo provado principalmente pelas intrigas dos outros, enquanto você serve, ou por causa de estar servindo com graça e verdade, com graça pela verdade, você precisa ouvir as palavras de Tiago, enquanto você está sendo provado. Tiago 1, verso 2, ouça. Meus irmãos,
Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tudo isso é fruto da provação, gente. Não fuja dela, não. Não fuja da provação. Se algum de vocês precisar de sabedoria enquanto estiver atravessando a tribulação, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por vocês pedirem sabedoria. Que palavra! Servir ao Senhor significa humildade, lágrimas e provações. Atos 2:19. Sabe de uma coisa? Foi exatamente assim que Jesus nos serviu. Foi assim que Ele nos serviu para nos salvar. Ele foi manso e humilde de coração. Ele chorou diante dos pecados de Jerusalém e do túmulo de Lázaro. Ele foi perseguido, provado pelos pecadores. Ele sofreu na vida, sofreu na cruz, as piores provações, tomando o seu lugar, o meu lugar. Ele não é só o nosso exemplo. Ele é principalmente o nosso substituto, o nosso Salvador. E a primeira coisa que você precisa ter nesta manhã é Cristo como seu Salvador, como servo sofredor, que viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, para ser a justiça que você precisa abraçar pela fé, e poder se apresentar diante de Deus. Então nesta manhã, eu lhe digo, pela autoridade da palavra de Deus, arrependa do seu pecado, arrependa-se do seu orgulho, arrependa-se de seus olhos secos, arrependa-se da sua fraqueza, insensibilidade, covardia, arrependa-se. Volte-se para Deus, abrace Jesus Cristo como seu Senhor, e a aula está só começando. Feche seus olhos e ore comigo. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa-nos com graça, para vivermos o que temos aqui. Coração humilde, com lágrimas nos olhos, com o couro grosso e o coração mole, fortes, corajosos, vivendo a verdade, amando a verdade, pregando a verdade, ensinando a verdade, exortando com a verdade, mas cheios de graça e amor. Ó Deus, esconda as solas dos nossos sapatos, faça-nos usar o lenço molhado. Ó Deus, queremos ser assim como Paulo, como Cristo, mas nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não podemos fazer nada disso. Mas de fato, meu maior desejo nesta manhã é que haja salvação entre nós. Se houver algum pecador que me ouve e ainda não tenha se arrependido e crido para a salvação, ó Espírito de Deus, opere agora a regeneração e salve o pecador. E fortaleça suas ovelhas, ó bom pastor, Senhor Jesus. Fortaleça o seu rebanho. Eis aqui, eis-nos aqui, ovelhas do teu pasto. Ó Senhor Deus, derrame amor sem medida sobre nós. É no nome de Cristo que oramos. Amém.